Olá pessoal, dando prosseguimento àquela nossa série sobre as principais cidades da Alemanha, hoje eu vou falar sobre Berlim. Da mesma maneira que eu falei que Munique precisava de mais de um vídeo, Berlim com certeza vai precisar de um ou mais vídeos para que a gente possa completar pelo menos as principais ideias sobre essa cidade. Ela surgiu a partir da fundação de duas vilas em 1237. Com o passar do tempo, essas vilas foram se unindo, estava cada uma delas numa das margens do rio Spree, que se situa mais ou menos no centro-norte da Alemanha. Com o surgimento e crescimento do condado de Brandenburg, Berlim se tornou a capital desse condado e, posteriormente, com a ascensão da Prússia, a capital da Prússia, já no início do século XVIII. Um dos pontos mais importantes de Berlim é justamente o portão de Brandenburg, ou Brandenburger Tor. Este portão foi construído ao final do século XVII e ele se localizava ao final de uma avenida conhecida como Unter den Linden, ou sob as tilhas, que são árvores típicas que foram plantadas, que dão muita sombra, o que tornam até hoje esse local como uma das principais vias de circulação de Berlim, um ponto turístico muito importante. E este acesso por essa avenida até o conhecido Tiergarten, que era um parque da realeza, da nobreza daquela época, era guardado por conta desses portões. Então, no portão central, somente o governante, o imperador da Prússia, poderia se deslocar, e nos portões laterais, aí sim, a população em geral. Mas este mesmo portão, ele teve um significado muito importante a partir do final da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha e inclusive Berlim foram divididas por áreas ou zonas de influência entre os grandes vencedores da Segunda Guerra. Então, mais a oeste foi dividida entre os Estados Unidos, a Inglaterra e a França, e a parte oriental foi então destinada para ser uma área de influência da União Soviética, mas particularmente, falando o português bem simples, é a Rússia. Com o passar do tempo e o surgimento da chamada Guerra Fria, a parte oriental comunista ela passou a desejar ter todas as vantagens do lado ocidental, ou seja, um acesso a mais oportunidades, democracia, liberdade. E por conta disso, as fronteiras entre as criadas Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental passaram a ser controladas, vigiadas, e o acesso entre as duas regiões foi permitido somente a partir de muita burocracia, muita propina, muito suborno, muito controle. No curso de Estado-Maior, nós tivemos a oportunidade de visitar um desses pontos de controle. Esse seria bem semelhante a uma praça de pedágio gigante ou aquelas áreas de fiscalização do ICMS para os caminhões entre os estados, só que muito maior do que aquilo que nós conhecemos aqui no Brasil. E nessa área era feita toda a inspeção de documentação, das autorizações. Era necessário que os visitantes vindo do Ocidente para ingressar na área oriental pagassem 40 marcos, o equivalente hoje a 20 euros. Pode parecer pouco, mas para aquela época era um valor considerável. Mas esse era apenas o pagamento oficial. A partir daí, em cada um desses postos de fiscalização, era necessário pagar a propina para guardas, para chefes, para autoridades, para políticos, para o próprio Partido Socialista. E dessa forma, era uma situação muito difícil. E vice-versa, para que os visitantes vindos da Alemanha Oriental pudessem chegar até a Alemanha Ocidental, era realmente um martírio. Era uma odisseia, uma via crucis de tanta dificuldade e custos elevados que aquela população carente não tinha condições de arcar. Mas havia um local que ainda permanecia o livre acesso, que era nos limites, na divisa entre Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Ou seja, a população do Ocidente e do Oriente continuava morando como se fosse numa cidade unificada. Apenas com essa divisão, com esse controle, com os governos distintos, mas havia esse direito de ir e vir, de visitar as suas famílias, de passar de um lado para outro, de continuar levando nessa cidade uma vida normal. Apenas nos limites
do que seria Berlim Ocidental com o restante da Alemanha Oriental, era feito esse controle de acesso, mas a circulação entre os dois lados de Berlim ele permanecia de uma forma liberada. E com isso, muitos cidadãos de Berlim Oriental passaram a fugir, passaram a se refugiar então em Berlim Ocidental e a partir dali terem acesso a todas as facilidades ou as liberdades que a democracia oferece, mesmo com aquilo que pode ser difícil, trabalho, restrições de toda ordem, mas pelo menos eles tinham a liberdade. Com isso, no auge então da Guerra Fria, foi construído, a partir já da madrugada em total sigilo, um muro separando Berlim Oriental de Berlim Ocidental. E esse muro passava exatamente em frente ao portão de Brandemburgo. E percorria toda a área, de maneira que famílias foram divididas. O muro passava em alguns pontos até dentro de um mesmo condomínio, dentro de uma área residencial, onde vizinhos, parentes, amigos tiveram restrito esse acesso. Nós comentamos em outro vídeo que os alemães consideram que o nazismo foi o capítulo mais negro da sua história, mas para alguns historiadores, para algumas pessoas que viveram essa época, o Muro de Berlim foi ainda pior, porque também foi um motivo de vergonha essa separação que foi imposta. E durante muitos anos, essa separação, essa tentativa de pessoas passar de um lado para outro, foi punido então, inclusive com a morte. Muitas pessoas morreram ao longo desses anos, até a queda do muro, por conta dessa tentativa de passar de um lado para o outro. Com o processo de abertura na União Soviética no governo de Mikhail Gorbachev, que foi conhecido como a Glasnost e a Perestroika, vários outros países da antiga cortina de ferro passaram a ter mais autonomia e até declarar formalmente a sua independência em relação à União Soviética e a controlar os seus destinos, abrindo então as suas fronteiras para o Ocidente. Isso aconteceu particularmente na Hungria, na Tchecoslováquia, a antiga Tchecoslováquia, hoje dividida, e na Polônia. E com essa incapacidade do governo soviético de controlar também a antiga Alemanha Oriental, chegou um momento que o governo da Alemanha Oriental também planejou medidas de abertura. E uma reunião normal, uma coletiva de imprensa que havia sido marcada para serem liberadas algumas informações sobre o que seriam essas novas medidas de abertura, medidas de liberdade, o porta-voz ele não tinha recebido com antecedência os dados do que seria tratado e se assustou quando viu que seria editado em breve uma lei autorizando a passagem entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Quando ele anunciou com esse ar de surpresa, os repórteres também ficaram doidos, ficaram empolvorosos, começaram a dar um jeito de transmitir essa notícia para os seus canais na hora, ou seja, era uma novidade, uma abertura que não se esperava naquele momento para a passagem entre as Alemanhas e, particularmente, ficou a dúvida, e como é que vai ser em Berlim? Um dos repórteres perguntou isso. E vale a mesma coisa para Berlim Ocidental e para Berlim Oriental? Ele folheou as suas folhas, o porta-voz, procurando mais informações, já que ele não dispunha, e disse, sim, vale também para a passagem entre Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Aí um outro repórter, também com presença de espírito, fez a célebre pergunta, a partir de quando? E o porta-voz, sem mais nenhuma informação disponível, afirmou categoricamente, imediatamente, sem nenhum atraso, a partir de agora. Os alemães comentam, então, naquele momento, que houve como se fosse um cochilo. Ele deu uma bobeada, a palavra em alemão, einschlafen, e não sabia das consequências daquelas suas afirmações. Ou seja, os repórteres passaram essa notícia para o mundo todo, essa coletiva também estava sendo transmitida tanto na Alemanha Oriental quanto na Alemanha Ocidental, e muitas pessoas se reuniram naquele momento nas passagens, particularmente junto ao portão de Brandemburgo, e disseram, olha, foi informado na televisão pelo porta-voz oficial do governo da Alemanha Oriental que está autorizada a passagem
entre Berlim Ocidental e Berlim Oriental e vice-versa. Os guardas não sabiam o que fazer, viram aquele ajuntamento de pessoas, falaram com seus supervisores, com seus superiores, e até que veio uma ordem dizendo que estava autorizada, que poderia liberar aquela passagem. Nesse momento, então, centenas, milhares de cidadãos de Berlim Oriental passaram para Berlim Ocidental e foram recebidos pelos seus irmãos. A Alemanha nunca se considerou como se fosse dois países, mas sempre se considerou um país dividido, e foram recebidos com alegria, com festa, com alimentos, com agasalhos, com dinheiro inclusive, e, passado um tempo, retornaram para suas casas em Berlim Oriental. Com o tempo, foi regulamentada essa travessia, as condições como poderia ser feita, e do lado ocidental, assim que eles cruzavam, eles ganhavam um bônus de 100 marcos, o equivalente hoje a 50 euros, para que pudessem gastar na Alemanha Ocidental, em Berlim Ocidental. E passando o tempo, com o colapso da União Soviética, com o colapso do comunismo, a queda do comunismo oficialmente pela sua fonte histórica no mundo todo, ficou inadmissível a existência desse muro. Então, em 1989, num momento histórico, foi caracterizada a queda, a derrubada do Muro de Berlim. Existe uma cena que eu considero ela antológica, muito bonita, onde um homem está em cima do muro, ou seja, praticamente com uma perna em cada lado, e ele marreta esse muro, o símbolo da destruição dos dois lados. Há outras cenas onde alguns derrubam com marretas de um lado, outros empurram com máquinas de outro, mas essa eu achei muito bonita, de um significado especial, porque é como se o povo se unisse naquele momento dos dois lados dessa Alemanha dividida para trabalhar por uma unificação, o que ocorreu em 3 de outubro de 1990. Esse evento histórico ele foi muito marcante, ele foi muito importante, foi talvez o que tenha marcado oficialmente a queda daquele modelo comunista que foi a marca da Guerra Fria durante muitos anos e dando origem ao que nós temos hoje, uma conhecida nova ordem mundial, não no sentido filosófico ou de teoria da conspiração, mas uma ideia de um novo rearranjo entre os países, onde não há mais aquela divisão, aquela ameaça iminente, mesmo com crises, conflitos, guerras que nós temos até hoje, mas somente quem viveu esse período e sentiu a dor, a tristeza, o temor em todos os momentos, sabe o que significa. E com a unificação da Alemanha veio uma dúvida. E agora? Qual será a capital da Alemanha unificada ou reunificada? A capital da Alemanha Ocidental era Bonn. Houve uma disputa, vamos assim dizer, ou uma dúvida de qual seria a capital. Havia outras concorrentes, uma outra concorrente forte era Frankfurt, que é uma cidade grande, desenvolvida, que representa uma pujança econômica, inclusive seria um símbolo do capitalismo pela presença da bolsa de valores, prédios estilo arranha-céu, também um local onde tem o segundo maior aeroporto da Europa, uma região grande e desenvolvida, ou Bonn, que era uma cidade já mais estilo interiorano, com 300 mil habitantes, mais ou menos, um pouquinho mais nos dias de hoje, uma cidade antiga, uma cidade histórica, conhecida por ter uma universidade, conhecida por ser o local onde Beethoven nasceu. Mas ninguém teve dúvida. Qual será a capital da Alemanha unificada? Berlim ou Bonn? Então a capital, sem dúvida, voltou a ser, após todo esse período da Guerra Fria, a ser a Berlim agora unificada. E a partir daí foram anos e anos de reconstrução, de obras, de reformulação, paisagismo, para termos essa Berlim que nós temos hoje, que eu só vou poder mostrar em outros vídeos. O que nós temos que entender e identificar aqui de importância foi este valor. Qual o significado de uma capital? Capital
ela vem do latim capta, que significa cabeça. Em alemão, capital significa Hauptstadt, ou a cidade principal. Mas Haupt também tem um significado de cabeça, um significado mais formal. Nós temos Kopf, que pode ser dito normalmente como cabeça, mas quando a gente fala de Haupt, dá uma ideia de algo mais formal, algo de um pouco mais, de um nível mais elevado, não somente a cabeça fisicamente falando. E por isso esse termo de Hauptstadt, ele simboliza bem esse significado, aquilo que está na cabeça. A palavra de Deus nos fala que Jesus Cristo é a cabeça da igreja. A igreja é um corpo bem ajustado, coordenado, controlado por essa cabeça que designa as diversas funções, que controla, que orienta num esforço único. E quando nós falamos de cabeça, nós temos também aquela visão daquilo que é o mais importante, como nós vimos também na palavra em alemão, que tem o significado também de principal. O principal é aquilo que é prioritário, é aquilo que vem antes, é aquilo que tem a primazia, que está acima de outras questões ou necessidades. E Jesus também nos ensinou no Sermão da Montanha, em Mateus 6,33, dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E essa é a palavra que nós temos hoje, vendo o exemplo dessa cidade que fez as suas escolhas. Ela foi unida 2 vezes, inicialmente, onde eram 2 vilas à margem de um rio, elas se unificaram para depois formar a capital de um condado, depois a capital de um império e depois a capital da República já na Alemanha. Um período de separação, mas depois tomaram mais uma vez a decisão de estarem unidos na mesma visão, no mesmo propósito, estabelecendo a liderança sobre toda essa nação. Dessa forma, nós vemos que a nossa vida, nós temos as nossas prioridades. Nós temos a nossa correria, nosso trabalho, nosso dia a dia, nossa família, nosso gosto pessoal, mas quando nós buscamos primeiramente o reino de Deus, a sua unção, a sua sabedoria, a sua orientação, com certeza nós buscamos aquele caminho melhor e naturalmente as demais coisas vão vir. Diz também a palavra de Deus, né, que basta cada dia o seu mal, que nós não devemos nos preocupar, mesmo no momento de crise, momento de angústia, momento de preocupação com contas, preocupação com saúde, tudo isso passa. Mas quem permanece mais ainda é o próprio Jesus, que diz que permaneceria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E essa fé, essa certeza, essa alegria que nos guia, que nos une e que nos dá essa certeza e garantia de tempos melhores, de um mundo melhor e de uma presença na vida de Deus. Obrigado e até os nossos próximos vídeos.